o nosso ETF, que replica um ETF gigante lá fora, que é o BND da Vanguard. Lá fora o BND tem mais de 300 bi de tamanho, de dólares, e ele negocia mais de meio bi por dia. Se você acredita que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar Venezuela, nem investindo você deveria estar, você deveria fugir do país, vai morar em outro lugar e acabou. Esse discurso eu acho que não faz nenhum sentido. Se expor a um ETF que replica a economia americana, é você acompanhar o crescimento da maior economia do mundo, que segundo as expectativas dos pesquisadores, vai continuar crescendo. O mercado financeiro está passando por uma verdadeira revolução. Uma revolução silenciosa, mas que está mudando e vai mudar daqui para frente a forma como você investe em renda fixa e principalmente em renda variável. Essa revolução aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos uns 20 a 25 anos e aqui no Brasil também foi ancorada por uma mudança na CVM ano passado, numa regulação da CVM, mas a gente vai conversar sobre tudo isso no episódio de hoje. Lembrando que o episódio de hoje do MiraCast é um patrocínio da comunidade Mira, que é o lugar da família, e você pode se inscrever aqui embaixo, no link da descrição, na fila de espera, para entrar na comunidade Mira. E quem vai me ajudar a contar essa história do que está acontecendo nessa revolução é uma amiga de longa data, a gente já se conhece há muito tempo, a minha querida Stephanie. Olá! Sté, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por me ter aqui com vocês. O prazer é todo meu. Para vocês que não sabem, Stephanie trabalhou comigo e eu trabalhei com ela na Modal, na extinta Modal. A gente tem a história. A gente não pode ficar falando tanto tempo assim que a gente vai entregar a idade. Por favor, não. Tudo bem, eu sou muito mais velho que a Stephanie, ela ainda tem 18 anos. De pecado. A gente trabalhou junto em 2017, talvez. 2017, 2018, na Modal. Stephanie cuidava de grandes clientes, eu era analista e tocava um monte de coisa. E era legal, porque Stephanie é planejadora financeira, CFP, e eu lembro que você me pedia, monta uma carteira de ações, de fundos imobiliários para o cliente X, Y, nesse atendimento mais individual que você fazia lá para os grandes clientes. E sempre foi um prazer. E essa sua visão e participação no mercado sempre foi muito importante, mas esse é só um pequeno recorte da sua carreira, né? Você já fez muito mais coisa. Nossa, já são 18 anos de mercado mesmo. Nossa. Você brincou, mas faz sentido. E eu construí a maior parte da minha carreira atendendo grandes clientes. Passei por casas como Santander, Itaú, XP, Modal. Capitaneei o time private no Modal por um bom tempo. E fiquei ali 14 anos, então, lidando, conversando com os grandes investidores, entendendo as dores, os perfis e buscando soluções nas alocações. E por isso eu enchia tanto seu saco. Não, sempre foi um prazer. Aprendi muito contigo, então, estar aqui hoje é um grande prazer. Tem aí quase 4 anos que eu estou trabalhando no ambiente de gestoras. Então, a gente agora trabalha com outro tipo de cliente, né? A minha relação hoje são com os alocadores, a grande rede de agentes autônomos. A gente fala com muitos consultores, multifamily offices, enfim. E por que ETF? Porque as pessoas estão assistindo a gente e eles ainda não sabem, mas agora vocês sabem, essa revolução no mercado é provocada por ETFs. Exato. Por que ETF? Sabe que quando eu deixei a minha gestora antiga, né, eu fui head comercial da O3 Capital, que é a gestora da família Diniz. Então, fiquei um bom tempo trabalhando com a gestão ativa. E quando eu soube, né, da caminhada da Investo e parei para conversar com a diretora comercial que me fez a proposta, né, de transição, então, da gestão ativa para a gestão passiva, eu fiquei muito maravilhada. Porque eu já trabalhava com os ETFs no dia a dia, olhando as alocações ali da gestora, entendendo de quais os caminhos mesmo eles tinham para alocar em mercados que eu nem imaginava que era possível. Como é que os caras estão fazendo para alocar no mercado de energia nuclear? Como que a gente vai se expor a urânio? Eu ia ver, o gestor estava olhando ETFs. Como que a gente vai se expor de forma eficiente à Bolsa Americana? Ele tinha ETF. E lá atrás, com os clientes e investidores, principalmente quando estava na mesa de renda variável, que também tive uma passagem no BBA pela mesa de renda variável, a gente tradeava muitos ETFs, né? Aí eu cheguei na Investo e entendi que era um mercado bem maior do que o que eu tinha ali como análise empírica, né, do dia a dia.
e que nos Estados Unidos, até no mundo, né, a gente já viu uma revolução gigantesca, não só no tamanho e no número de ETFs listados, mas nos tipos de estratégias, né? Eu fiquei maravilhada, porque eu falei, poxa, é possível, então, entregar para o cliente um produto que ofereça transparência, diversificação e baixo custo? Eu falei, gente, é um sonho, né? Porque é onde você senta para falar sobre o tema, é sempre uma oportunidade gerada, seja para criar um novo produto ou para buscar novos aportes nos que a gente já possui dentro da Investo. Mas eu acho que essa sua visão de que, poxa, tem que ser eficiente, baixo custo, vem dessa sua experiência de planejadora. Você está mais preocupada com o cliente do que com o produto, né? Então o produto ele tem que ser muito bom para entregar muito valor ao cliente. Por isso que o ETF faz tanto sentido para você, né? E como eu sempre olhava, né, de forma ampla, para a alocação, a construção de portfólio do cliente, quando você vê, né, a gestão passiva com o custo entregando performance, e aí você olha, nossa, mas o meu cliente paga, né, 2% ao ano numa estratégia de ações ativas. Taxa de administração de um fundo de ações. No multimercado, e está tudo bem, as estruturas são muito robustas. 2,20, né? 2% de taxa de administração, 20% de taxa de performance, que é um padrão do mercado para fundos ativos de ações, principalmente, até alguns de multimercado, mas é difícil, mas para ações é mais normal, é um padrão. E o ETF muitas vezes entrega mais resultado, cobrando 0,5, sem taxa de performance, sem nada. E aí não sou eu que estou dizendo, tem vários estudos, né, que a gente acompanha, o percentual dos gestores que geram alfa ou não geram alfa. Que é esse retorno acima... Que é o retorno acima do benchmark, da meta, né? Do índice de referência que ele busca outperformar. Então, quando você olha estudos, por exemplo, da S&P, né? Eles sempre divulgam ali, estão revisando os dados a cada 6 meses. Eles têm lá no site, público, Espiva, e mostra o percentual dos gestores, né? Que não geram alfa. E é bem alto. Isso num mercado mega desenvolvido, que é o mercado americano, onde eles têm milhares de possibilidades, técnicas e estratégias quantitativas, com os melhores algoritmos do mundo. E mesmo assim, a maioria dos gestores, nesse universo gigante, que deveria ter, assim, tem mais possibilidades, mesmo nesse universo gigante, a maioria dos gestores não consegue bater os seus índices e não consegue bater os ETFs, né? Sim, e eu não falo isso com a ideia de falar, nossa, o ETF é melhor, é o melhor caminho. Não, mas é melhor. É para chamar a atenção. O ETF é melhor, ponto. Mas assim... Existem... O que acontece? Existem bons gestores, o César Paiva, eu conheço uma galera, o pessoal da Trígono, o Werner, tem um pessoal muito bom, inclusive a Trígono tem um ETF, tem um pessoal muito bom que faz um trabalho, eu conheço, já entrevistei, conheço o pessoal de mercado, faz um trabalho de alocação muito bom e no longo prazo dá muito retorno. Só que eles são exceção, eles não são regra. Não, é isso que eu ia dizer agora. A regra são os grandes fundos dos grandes bancos. Caros, às vezes. Assim, quando o cara vai bem, ele dá 80% do CDI, dá 90% do CDI. Você vê que nos últimos 10 anos no Brasil, 93% dos gestores de renda variável não geraram alfa. Não outperformaram ali o seu índice de referência. E lembrando aqui, né, voltando para a cadeira de banker lá atrás, quando eu vendi uma estratégia de risco para o meu cliente, eu sempre dizia para ele, na maior transparência possível, olha, esse fundo aqui ele tem risco, a gente vai perder dinheiro em algum momento. A gente você não pode acreditar que isso aqui só vai valorizar. Não é renda fixa. Não é renda fixa. Então aqui a gente está correndo risco e a gente vai perder dinheiro em vários momentos ao longo dessa caminhada. Mas essas perdas, elas serão diluídas no longo prazo. E quando você olhar a sua carteira daqui a 10 anos, olhou para trás, a gente ganhou mais dinheiro que o índice de referência. Só que, na prática, é isso mesmo, né? Só que quando você olha, tá bom, quais são os gestores que entregaram? Você vê que é um percentual pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. E aí, a gestão passiva, né, os nossos ETFs, eles chegam para complementar a construção desses portfólios. E aí a gente está falando aqui, né? Nossa, Stephanie, ETF. Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente aqui agora que não tem a menor ideia do que seja esse instrumento, de como funciona, como acessa, como compra, né?
Boa, e aí acho legal a gente dar esse passo. Sim, eu acho importante. E como eu falei no começo, o mercado está se transformando, como aconteceu nos Estados Unidos, isso porque lá atrás, mais ou menos no início dos anos 2000, houve esse começo dos ETFs explodindo. Lá eles são gigantes, você tem mais de 4 mil ETFs, mais de 800 ETFs só de renda fixa. Você consegue fazer trade de renda fixa com muita tranquilidade. E a gente também está passando por isso já há algum tempo. Eu sempre fui um crítico dos ETFs no Brasil. Eu sempre fui contra ETF no Brasil. Não é que eu era contra. Eu não via muito sentido porque você só tinha BOVA11. Você não tinha mais nada. Eu falei, cara, assim, vou investir BOVA11, eu escolho boas empresas e acabou. Sim. Hoje em dia, de 2 anos para cá, isso mudou absurdamente. E eu vejo como uma excelente... Hoje eu vejo como uma excelente estratégia de investimento. Perfeito. Porque a gente tem realmente instrumentos muito interessantes e a gente vai falar sobre isso. Mas no início eu falei, para vocês que estão ouvindo a gente, sobre a mudança muito provocada também pela alteração na regulação da CVM do ano passado, que obrigou assessores e corretoras a informarem publicamente aos seus clientes o quanto eles ganham em cima do cliente. Perfeito. E aí o cliente passou a olhar e falou, pô, mas você está ganhando essa grana em cima do COI que eu perco dinheiro, você está ganhando essa grana em cima do fundo de investimento que não me entrega resultado. E por outro lado, o ETF ele vira um instrumento meio que óbvio para quem investe tanto em renda fixa quanto em renda variável, por conta disso também, mas também por conta da diversificação. E aí a gente tem as duas grandes classes, renda fixa e renda variável. E como você está falando, acho que o primeiro passo é a gente explicar para as pessoas o que é o ETF. E aí depois eu queria que você explicasse, sim, mais do que explicasse, falasse dos principais ETFs que vocês têm de renda fixa. Sim. Hoje a Invest tem quantos ETFs? São 27 ETFs. É bastante coisa. Já são 5 anos de estrada e há um pouco mais aí de 1 ano e meio. A gente tem como um sócio muito importante a VanEck, que é uma das principais gestoras do mundo. A VanEck é americana, está baseada em Nova York. São 70 anos de experiência e eles já fazem gestão de mais de 160 bilhões de dólares. Eles têm um portfólio bem amplo de ETFs. E aí a presença deles no Brasil é através da Investo. Exato. Então hoje a Investo ela é o braço de gestão da VanEck aqui no Brasil. Por isso 27. É por isso que vocês são tão grandes em tão pouco tempo, né? E assim, a gente troca muito com esse nosso sócio importante e experiente, né? E a gente vai entendendo como foi a trajetória no mercado americano, quais foram os produtos que, de fato, engajaram ali num primeiro momento de crescimento, qual o papel da VanEck lá fora. Ela é bem conhecida pelos ETFs mais temáticos, aquela pimentinha do portfólio. Então, nos provoca muito a pensar em novos produtos aqui no Brasil. E não à toa a gente saiu de 1,5 bi no início do ano para mais de 4,4 bi esse ano, né? Trazendo novos produtos, olhando a oportunidade no mercado de trazer produtos mais baratos, produtos com eficiência tributária, seja em âmbito de renda variável ou renda fixa. Então vamos falar ETF. Só para dar essa introdução, para você falar dos ETFs de renda fixa, que são até muito famosos. Né? São os maiores da casa, inclusive, né? O que é um ETF? Vamos começar assim? Acho que vale. Então, o ETF, ele é um fundo que replica um índice e é negociado em bolsa. Hoje, quando a gente quer comprar um fundo de investimento, seja um de baixa volatilidade ou um fundo de alto risco, a gente é acostumado a acessar uma plataforma, né? E comprar ou direto com o banco, ou direto na plataforma do BTG, enfim. O ETF, ele é um fundo, mas que não é encontrado nessa plataforma, né? Ele é um fundo fechado. Ele é um fundo aberto, mas ele é negociado em bolsa. É legal falar sobre isso porque quando eu digo, né, e conto para todo mundo, olha, é um fundo aberto, as pessoas começam a entender melhor sobre a liquidez do ativo, que também gera muita dúvida e tem vários mitos sobre. Por quê? O mercado de ETFs no Brasil é um mercado ainda pequeno. Quando você olha para toda a indústria de fundos no Brasil, o mercado de ETFs, ele tem ali nem 1% de tamanho, tá? Então, é muito normal ter dúvida. Eu falo, gente, não tem dúvida boba, perguntem tudo, porque eu cheguei aqui com vários anos de mercado e eu tive dúvida.
E aí, o nosso mercado, ele tem alguns participantes que tornam o negócio possível. E aí, um deles é o provedor de índice. O outro é, basicamente, o formador de mercado, que aí a gente entra no tema de liquidez. Então, assim, o time que a gente tem na Investo hoje é um time de quase 30 pessoas, são 28 pessoas. E a gente tem 2 times muito fortes ali. Primeiro é o time operacional, que é o time que faz tudo acontecer. E o segundo é o time comercial, porque a gente entende que a principal barreira hoje para essa indústria crescer é conhecimento. Então, se a gente tem um time comercial forte e amplo, a gente consegue alcançar o maior número de pessoas possível para falar sobre o tema, né? Então, hoje, na gestão passiva, que legal dizer que no Brasil é 100% hoje das estratégias de ETF são passivas, tá? O que é muito diferente do mercado americano. Sim. Porque lá a gente tem outros tipos de estratégias ativas, alavancadas. Então lá é um mercado muito mais maduro, que saiu de 2 tri nos últimos 10 anos para mais de 12 tri. Aqui no mercado brasileiro, como é um mercado pequenininho e está em crescimento, em desenvolvimento, a gente tem somente estratégias passivas. Stephanie, o que você quer dizer com isso? Você trouxe um exemplo aqui na mesa sobre o BOVA11, que para mim é o mais conhecido hoje. Sim. Sem sombra de dúvidas, né? Quem nunca tradou um BOVA11, enfim. Que replica um índice muito conhecido nosso, que é o índice Bovespa. Lá dentro do índice Bovespa, a gente tem uma relação de várias empresas. Vou colocar aqui, sei lá, 80 empresas. Não tem um número atualizado aqui. Eu acho que umas 84. Eu tinha 84, então eu falei, não vou... não sei se tá esse número ainda. Mas, sei lá, são 80 empresas. Imagina você, investidor, entrar lá, olhar o índice, a composição do índice, entrar no seu home broker e comprar ação por ação. E aí daqui 4 meses, que é o tempo de rebalanceamento do índice, né? Você volta lá e entende qual foi o papel que entrou, o papel que saiu. Operacionalmente falando, isso é impossível. Por isso que entram as gestoras que fazem esse papel para o cliente. À medida que a indústria foi evoluindo, né? Foi ganhando envergadura, com a presença de grandes players hoje no mercado, né? E a Investo é um deles, a gente foi vendo cada vez mais índices eficientes sendo criados. Então, hoje na Investo, a gente trabalha com os principais provedores de índice, e aí a gente tem acesso a MVIS, a Bloomberg, a B3 aqui no Brasil, a gente tem a Market Vector lá fora, enfim. E aí, esses caras, esse provedor de índice, é que tem a inteligência de criação de um índice, e aí ele tem várias metodologias quantitativas, né, que permitem essa criação. Então, eles definem os critérios, e a gente, enquanto gestora, segue esses critérios e entrega a cesta prontinha para o cliente. Eu vou te dar exemplo de uma cesta bem ampla nossa, que eu acho que é o maior exemplo assim, de sucesso e para fixação do conceito do que é o produto, que é o World 11. A gente tem um ETF de renda variável global que replica um ETF gigante lá fora, que é o VT, que é um ETF da Vanguard. Acho que quem investe lá fora conhece o VT, nossa, amplamente conhecido. Amplamente. Né? E a gente trouxe... E é isso, a gente não vai inventar a roda aqui, tá? Se tem ETF lá fora... seja da Vanek, o mundo inteiro já validou. Já conhece, já validou. Tem uma baita liquidez, uma baita profundidade de liquidez, que para nós é um dos motivos de sucesso do negócio, né? Quer trabalhar com ETFs, você tem que ter um formador de mercado e trabalhar com ativos que tenham liquidez. Então, olhamos lá fora, opa, o VT já é super consolidado, ao invés do cliente abrir uma conta, mandar dinheiro para fora, pagar custos do câmbio, spread, do dólar, enfim. A gente traz, então, esse ETF para cá, na roupinha aqui do World 11, que é o WRLD 11. E o meu cliente, então, ele acessa aqui na B3, um ativo amplamente negociado lá fora, onde ele vai ter acesso a ações de mais de 9.900 empresas em 47 países. Olha o tamanho da diversificação que a gente oferece para o cliente. É impossível você investir, porque como é que você vai investir em 47 países? Você vai ter que ter conta em quantas bolsas? Meu Deus, exato. Em quantas corretoras? E o custo disso? O custo, aí você fala, poxa, onde que eu compro isso? Espera aí, qual corretora que eu vou executar minha ordem? Porque o cliente, ele paga 0,36 ao ano para ter. De taxa de administração. Exato.
que é baixíssimo, né? Aqui no Brasil, normalmente é 0,5%. E a gente estava falando no início... ETFs, né? E a gente estava falando no início que isso é para ETF e que para fundos abertos, fundos de ações, é normalmente 2% ao ano, muitos com 20% de taxa de performance. Então a gente está falando de alguma coisa que é 0,36%, apenas para você seguir uma direção. Então eu acho que já está claro para todo mundo o que é um ETF, como é que eles funcionam. E muita gente vai perguntar, como é que eu escolho um ETF? Como você falou, a escolha do ETF, ele vai estar ligado a um determinado índice. Então, quando eu, Mira, escolheria o World 11, se eu acredito que a economia mundial está numa tendência de corte de juros e de crescimento, o que alavanca o crescimento das empresas, faz sentido. Se eu estou no momento de alta de juros, agora a gente está no momento de corte de juros, é natural que eu espere um crescimento econômico de diversos países do mundo com esse movimento de corte de juros. Então você consegue movimentar, seguir essa tendência que não precisa especificamente escolher uma economia. Eu quero a economia alemã, eu quero a economia americana, eu quero a economia japonesa. Você simplesmente está apostando no crescimento econômico mundial. De forma simples, né? Sim, só comprou um ETF. Abriu o home broker, comprou o ETF, pronto, você já está exposto a 9.900 empresas. E aí você já respondeu tudo quando me perguntam por que um ETF? Porque você tem diversificação, transparência, liquidez, a gente tem um formador de mercado contratado hoje para todos os nossos ETFs, e baixíssimo custo. Então, isso justifica a escolha de um ETF na hora de você alimentar suas caixinhas de alocação, né? Muita gente pergunta assim, mas qual o percentual que eu tenho que ter de ETFs na minha carteira? Gente, ETF não é uma classe de ativos. Ela na verdade, é um instrumento que você pode abastecer todas as suas caixinhas ali toda a sua carteira pode ser só ETF, inclusive. Pode. Aqui na Invest a gente tem 27 tijolinhos para você construir esse portfólio. Porque as pessoas pensam assim, não, mas eu tenho que ter uma parte em renda variável, e aí essa renda variável pode ser o ETF, só que também tem ETF de renda fixa, né? E aí queria que você até falasse um pouco mais sobre isso, porque primeiro vamos falar dos ETFs de renda fixa. Tá bom. Quais os que a Investo tem? Os ETFs de renda fixa fazem bastante sucesso na nossa casa, inclusive a gente tem 3 ETFs de renda fixa Brasil, 2 ETFs de renda fixa global, tá? Um americano e o outro global ex-Estados Unidos. Os ETFs de renda fixa brasileira são os maiores da casa. O nosso maior hoje é o LFTB11, que a gente criou buscando atender o cliente que quer um baixo risco, tá? Mas uma alocação mais atrelada à taxa de juros. Obviamente, a gente tem um cenário de taxa muito alta hoje, né? Então, o cliente ele vai ter ali 92% do portfólio dele, desse ETF, atrelado a LFTs. O Tesouro Selic. Tesouro Selic, perfeito. Olha, eu denunciando a idade, né? Agora é Tesouro Selic, só Tesouro Selic. Não, é que o gestor, ele negocia LFT. A pessoa física pequenininha compra Tesouro Selic, que é a LFT particionada pela B3 em pequenas frações. Então, a gente tem ali na cesta do ETF 92% de LFTs com 8% da NTN-B mais longa disponível. Que é o Tesouro IPCA+. Isso, que é o Tesouro IPCA+, que é a B60. E aí, essa composição permite que a gente ofereça para o cliente... B60 é o Tesouro IPCA+, 2060. Exato, perfeito, obrigada. Bom, a gente vai se ajudando aqui. Então, essa composição de 92% com 8% da B60... faz com que a gente consiga oferecer para o nosso cliente uma eficiência tributária. Então, ele compra uma cesta com baixa volatilidade, fazendo uso, então, desse cenário a favor que a gente tem hoje, né, de alta de juros e taxas nas Bs bastante pressionadas, com um imposto de renda constante em 15%. Fixo. Fixo. Que é a menor alíquota de imposto de renda para a renda fixa. E é legal dizer, né, falar um pouquinho sobre a tributação dos ETFs de renda fixa, porque quando a gente fala renda fixa, todo mundo já pensa direto no quê? 22,5, tabela regressiva, depois de 2 anos, 15. Aqui no nosso mundo de ETFs é diferente. Nada tem a ver, né, esse percentual cobrado não tem a ver com o tempo de permanência do cliente naquele investimento.
vai ter a ver com o prazo médio de repactuação dos títulos que estão dentro daquela cesta. Então, se é um ETF 100% de LFTs, como a gente tem um prazo médio constante, né, por normativa, de um dia, ele vai ter uma alíquota mais alta, que é 25. Mas aí tem uma treta nisso, né? Porque o primeiro... Já foi pacificado. Tem uma treta nisso, porque o certo era ser 15% para todo mundo, né? Porque o ETF é um instrumento de renda variável, negociado em bolsa, e aí quando a Investo lançou o primeiro ETF, e aí, todo mundo queria... E aí mudaram-se as regras. E, assim, não vamos entrar na polêmica. Tem muita coisa na internet já sobre isso. Mas assim, eu achei um absurdo, inclusive. E aí criaram essa regra de repactuação só para poder punir o ETF da Investo e pagar mais imposto de renda, porque o mercado inteiro ia migrar para o ETF de vocês. Essa que a verdade seja dita. Ninguém mais vai investir em CDB de liquidez diária, porque é um ETF que tem liquidez D+1. Eu tenho esse ETF na carteira. E aí, sobre esse ETF, criar essa regra da repactuação para poder botar 25% de imposto de renda no outro ETF. Nem é esse, não é o B, é o LFTS 11. E aí... Por conta disso, botaram um imposto de renda maior. Pois é. Assim, é algo que não deveria acontecer, mas coisa de Brasil, né? A gente já tem outros concorrentes aqui, isso também foi que já superado. lançaram produtos como LFTS. Foi superado. Na época, você imagina que foi uma grande dor de cabeça pra gente, porque a nossa intenção aqui sempre foi oferecer para o cliente um produto de baixa vol com eficiência. Então, quando a gente lançou o LFTS, sim, lançamos com 15, mas com a mudança nas normas, né, ali... Na legislação, a gente teve que mudar a alíquota para 25, que é a alíquota mais alta hoje, né, aqui no mundo dos ETFs de renda fixa. Quando o prazo médio é até 6 meses, é 25, de 6 meses a 2 anos é 20 e acima de 2 anos é 15. Como o prazo médio da carteira do LFTS é sempre um dia, ele enquadra na alíquota mais alta. Mas tem cenário, então, a gente está falando de dois ETFs diferentes. Dois ETFs diferentes. O LFTS 11, perfeito, que é aquele que tem por objetivo seguir LFTs. o Tesouro Selic, assim, seguir 100% do CDI. Perfeito. E o LFTB11. Esse aí, ele paga só 15% de imposto de renda, independente do tempo que você fique, só que ele dá mais ou menos de 100% do CDI. Então, como você tem ali 92% da carteira atrelado a LFTs, você vai ter ali o seu CDI, né? O que traz um prêmio adicional à rentabilidade é justamente a parte atrelada a B60. Como a gente tem um cenário adiante, né, de projeção, expectativa de quedas nas taxas das Bs, né, a gente fala fechamento da curva, o cliente ele tende a ter um sucesso por conta desse movimento e, então, a ter um rendimento acima do CDI. O mesmo efeito de marcação a mercado que as pessoas conseguem fazer trade com os títulos do Tesouro, isso também vai ser percebido nesse ETF, claro que num volume, numa magnitude muito menor, porque é só 8% da carteira que está exposto a IPCA+, ao Tesouro IPCA+. Perfeito. Mas então ele tem uma possibilidade de um ganho adicional que passe de 100% do CDI. Perfeito. E aí ele tem a eficiência tributária que ganha o jogo, né? Porque independentemente do momento que o cliente venda a cota do LFTB11, ele vai ter os 15% de imposto, que lembrando, na teoria aqui, né, renda fixa tradicional, o cliente vai demorar 2 anos para chegar em 15. E aqui no ETF é sempre 15, direto na fonte. Então, ETF de renda fixa, tanto Brasil quanto global, o cliente não precisa recolher imposto via DARF, tá? Já vai ser retido na fonte. Isso é um grande passo também, é um diferencial porque é uma comodidade adicional para o cliente. Não precisa se preocupar com revar, com calculadora de imposto de renda. Aí a calculadora da pau não subiu a nota. De não sei o que, ETF de renda fixa, é bom fazer esse recorte. O imposto de renda já é descontado na fonte, você não precisa fazer nada. Perfeito. E eles são utilizados como margem de garantia também. Eu ia falar isso. O que mais me atrai em ETF de renda fixa e por que eu aloco em ETF de renda fixa e não em CDB 100% CDI. É pouca coisa eu boto em CDB 100% CDI, mas por conta da liquidez, né? Porque eu tenho CDB de bancão,
Sim. Por exemplo, Itaú, que eu posso resgatar sábado, meia-noite. E aí a bolsa está fechada, né? Então, para alguma necessidade de... tudo bem que se aconteceu uma vez, eu precisar de fazer um Pix de R$100 num final de semana e resgatar do ETF foi muito, né? Mas eu tenho sempre um trocadinho lá. Essa possibilidade de usar como margem de garantia é uma das coisas que mais me chama a atenção. Por quê? Eu sou um trader de opções, de derivativos, e aí o ETF, ele naturalmente é garantia para todas as operações. Então, o que eu deixo alocado em reserva de oportunidade em ETF, e uso o ETF de renda fixa para isso, ele naturalmente também é garantia para as minhas operações. Perfeito. Então, uma coisa casa com a outra. E a segunda coisa que mais me atrai é que não tem vencimento. Olha que coisa boa. A grande... eu sempre falei para as pessoas, é muito importante para você que está ouvindo a gente, se você investe em renda fixa, obrigatoriamente, o ETF é que muda isso um pouquinho, mas obrigatoriamente você tem que ter uma meta, a sua meta tem um prazo, e essa renda fixa ela tem que vencer junto com o prazo. Porque aí, se tem marcação a mercado, o que acontece no meio do caminho? Não importa. Você comprou, eu vou trocar de carro em 2028, 2029, eu vou investir num CDB que vence 2028 ou 2029, num tesouro, num CRI, CRA, LCI. Beleza, você vai ter o dinheiro lá que você precisa, troca de carro, faz uma viagem e tá tudo bem. Essa é a melhor maneira de investir em renda fixa, é a maneira mais inteligente, sem dor de cabeça, você investiu lá e acabou. Sim. Só que o ETF, ele quebra esse paradigma, que ele não tem vencimento. Então, você não tem mais aquela preocupação de minha reserva de emergência venceu, paguei imposto de renda, reinvesti porque eu não usei e eu preciso ter reserva de emergência. As pessoas vão ter reserva de emergência durante décadas, até que você tenha uma renda passiva que paga tudo e seja, 2, 3 vezes a sua necessidade. E aí, porque eu não tenho reserva de emergência, por isso que eu falo isso. Você pode chegar num nível de renda passiva que você não precisa mais de reserva de emergência, porque todo mês cai tanto dinheiro na sua conta que você não precisa. E aí vira reserva de oportunidade, que aí de fato eu tenho para o meu trade em bolsa. Então, não ter vencimento e ser um instrumento de garantia para operações em bolsa, para derivativos, trade em derivativos, para mim são os dois maiores motivos para investir em ETF de renda fixa. E olha que legal, né? A gente olha o ETF como uma solução que encaixa perfeitamente em várias formas de investir, né? Então, por exemplo, o LFTS, a gente colocou aqui que o lançamento foi com 15%, aí foi para 25%, obviamente o ETF sofreu resgate, e hoje é o segundo maior ETF da casa, tem mais de 1,1 bi de tamanho, com 15 mil cotistas, e é um ETF que atende muito bem o investidor institucional, porque ele faz uso dessa eficiência operacional, por não ter vencimento, etc. A pessoa física, além de usar como margem, usa para curtíssimo prazo, porque é um instrumento que não tem IOF, não tem come cotas, porque vai que o cliente investe ali maio, novembro, enfim, pega come cotas no meio do caminho, num fundo. Porque o IOF, por exemplo, na primeira semana, ele vai comer, aquela escadinha, né? 99. 4, 4, 2, ele desconta 4, depois 4, depois 2%. E aí você vai... Nos primeiros dias você perde 90 e poucos % de toda a rendimento. O ETF não tem isso. Não tem isso. E aí a gente atende o público que está procurando, então, uma alternativa de curtíssimo prazo. Aí o LFTB, ele também atende esse público institucional que está procurando a facilidade operacional do dia a dia, né? De investimento do caixa, baixa vol, etc. E aí a pessoa física vem e encontra uma alternativa que tem eficiência tributária, que não tem o come cotas. E para quem nunca ouviu falar do come cotas, né? Quando você tem um investimento em fundo, você tem a retenção ali no último dia de maio e novembro, né? Você antecipa imposto, isso reduz então o número de cotas do fundo, é o que a gente chama de come cotas, né? E pelo ETF não ter o come cotas, ao longo do tempo você tende a ter um rendimento ainda melhor. Então, todos esses fatores associados culminam no grande sucesso do produto. O LFTB11 hoje é o maior produto da casa, tem mais de 1,4 bilhões de E esse tem 15%. custódia, e tem a eficiência tributária. Esse é só 15%. Só 15%. Ele tende a ter uma volatilidade, que é a vol que você fala, bem baixa, mas ainda tem.
em relação ao outro, só que como ele tem um imposto de renda muito menor, a eficiência acaba gerando essa eficiência. Só que essa questão do imposto de renda também é interessante, porque o imposto de renda ele só é pago no resgate. E se a reserva de emergência a pessoa nunca usar, então em teoria você nunca vai pagar o imposto de renda, né? Isso aí também, e frente ao Comicotas, que é uma cobrança compulsória, acho que faz muita diferença. Faz diferença. Então, esses são os únicos... Não, você falou que são 4 ETFs. São 3 ETFs Brasil, a gente tem mais um, que é o NTNS11, que compra uma cesta de Bs curtas, vencimento de 0 a 4 anos. Então são os tesouros IPCA+, que vencem em 4 anos. E aí vai renovando para os próximos 4 anos. A gente tem rebalanceamento mensal, à medida que acontece o vencimento de um vértice, a gente compra o outro. Então, a gente tem o NTNs, que aí você vai ter uma vol um pouquinho maior, obviamente, que os outros dois. O LFTS tem 0,2 de vol, o LFTB vai ficar ali 1,3 de vol, e nos últimos 12 meses o NTNs teve quase 4% de vol. Então, são esses produtos de Brasil, e a gente olha, né, para mercado global. Nós temos um produto de renda fixa americana, que é bem importante e interessante falar, porque você trouxe aqui o cenário de corte de juros lá fora, né, que beneficia algumas posições, e o SDB ele pode muito bem surfar aí esse cenário, que é o nosso ETF, que replica um ETF gigante lá fora, que é o BND da Vanguard. Lá fora o BND tem mais de 300 bi de tamanho, de dólares, e ele negocia mais de meio bi por dia. Então, o SDB11 hoje permite que o cliente acesse uma cesta de 10 mil títulos de renda fixa americana. 70% disso vão ser títulos públicos e 30% vão ser títulos privados com investment grade, ou seja, de baixíssimo risco. Então, essa cesta ampla permite que o cliente se exponha de uma forma muito diversificada ao mercado de renda fixa americana. A gente vai ter uma duration ali intermediária de 7 anos, dolarizado, todos os nossos ativos hoje de renda variável global, renda fixa global, tudo que for negociado lá fora tem exposição ao dólar, né? E aí você consegue, então, se posicionar para esse cenário de corte de juros. E o imposto é sempre 15% na fonte, e a gente tem um ETF de renda fixa global, ex-Estados Unidos, que é o BNDX. Que isso é fora dos Estados Unidos, todo o resto do mundo. E aí você tem 50 países dentro do BNDX. São mais de 7 mil títulos, tá? Com uma duration ali de 6, 7 anos também. Sendo 70% título público e 30% título privado. Beleza. Esses são 5 de renda fixa. Da renda fixa americana, ele vai ter o ganho da variação do dólar ou a perda. Sim. E também a remuneração da renda fixa americana, 4, 5% ao ano, mais ou menos, que está pagando lá. Perfeito. É isso. Serve para quem quer viajar para Disney, quer fazer uma reserva. Já vou comprando e aí eu já estou investindo em um ativo que é dolarizado, mas que também tem remuneração de renda fixa americana? Ele vai ter uma vol alta, obviamente, tá? Porque a gente está falando da performance do BND mais o dólar, e o dólar por si só. Mas aí isso. Se a pessoa comprar o dólar também, o dólar sobe e cai. Geralmente, quando ela faz isso via fundo cambial, ela tem ali 50% de exposição ao dólar, 50% de títulos públicos na composição, né? Mas aí se o dólar subir, a pessoa não tem vai ter menos risco. Agora, mas ela não tem a proteção. Quando ela faz o fundo cambial, se tem essa composição e o dólar sobe, o fundo não vai subir na mesma proporção. E aí ela vai ter menos dinheiro para viajar para Disney. Esse é o ponto. São alguns caminhos que ela tem pensando nesse cenário. O SDB vai ser uma solução eficiente, porque vai ser mais barata se comparada a um fundo cambial. E ela vai ter, sim, 100% de exposição ali ao dólar, contando com essa posição na renda fixa americana. É claro que vai depender muito de marcação a mercado. Teoricamente, olhando para o cenário, ela tem grandes chances de ter uma posição mais eficiente, ganhar mais dinheiro no ETF. Porque a gente está com uma trajetória de corte de juros nos Estados Unidos. Isso. A marcação a mercado favorece. É que eu não posso cravar aqui, né? Mas é legal falar dos caminhos e porque é o melhor. Expectativa. Então, olhando para os caminhos, esse é um caminho mais eficiente. É um caminho para quem está aqui, claro que sempre também é um caminho. Investir, eu sempre falo, você nunca deve comprar dólar. Ninguém deve comprar dólar. Não faz nenhum sentido comprar dólar.
Mira, você é contra os Estados Unidos? Eu falei, não, você tem que investir em dólar. Isso. Porque o dinheiro, ele também tem que remunerar. E aí, se você quer comprar dólar, investe em renda fixa americana. Porque aí você está exposto ao dólar e os juros americanos. Então você vai... Ah, porque você vai ganhar 15% ao ano, como no Brasil. Não, mas que você ganhe 4 mais o dólar. Tá excelente, né? Não é comprar o dólar, não é pegar aquele monte de dólar, botar num potinho guardado na sala, no cofre. Não é isso. É investir em títulos. Perfeito, então, de forma diversificada ainda, né? Sim, e dá para investir diretamente nos Estados Unidos, óbvio, você pode abrir uma conta nos Estados Unidos, investir lá fora, comprar dólares lá fora, ou comprar renda fixa lá fora numa conta global que você tenha, beleza. Mas você pode comprar um ETF aqui no Brasil já para começar essa reserva. Sei lá, viagem de 15 anos, sei lá, a filha tem 5, tem 10. Poxa, e aí você vai, caminho perfeito. Durante muito tempo, você já consegue fazer essa reserva, né? Às vezes as pessoas lembram de investir em dólar nesse seu cenário aí da Disney 15 dias antes da viagem, né? Aí é difícil, né? Um mês antes, aí fica difícil. E aí você tem 15 dias para juntar um caminhão de dinheiro. Legal, essa sua abordagem no longo prazo. Eu acho que, principalmente para o pequeno investidor, para quem está começando, acaba sendo uma oportunidade para investir. E aí você falou também que tem o global. Porque aí tem gente que quer ir pra Disney, mas é na Disney da Europa, né? A Disney de Paris. E aí já vai lá... Assim, eu adoro Paris, né? É uma cidade que eu gosto. Mira, você é deslumbrado? Não, é porque a minha cunhada mora na França. De vez em quando eu tenho que descer em Paris para ir para casa dela. E aí você tá em Paris, né? Tem que ir na torre. Fazer esse sacrifício, né? Tem que passar por lá, né? Eu sou obrigado, eu tenho que ir. E aí as pessoas querem viajar para a Europa. Muita gente me pergunta isso. Esse outro ETF de renda fixa global, ele também ajudaria nessa meta de investir para uma viagem para o exterior, pensando mais em euro, numa posição mais assim? Esse ETF em específico, ele tem a posição dolarizada, tá? Então, Stephanie, tem lá 10% de Europa, tô chutando aqui. Será que não vou estar exposta ao euro? Não, a gente traz o ativo, faz o hedge das moedas e entrega um ativo dolarizado, então, para o cliente, tá? Até porque a gente está comprando um ETF que faz esse processo lá fora, que é o BNDX. A gente está replicando o BNDX, que é negociado na Bolsa Americana, e por isso que automaticamente você tem a exposição ao dólar. E o dólar e o euro, eles acabam andando na mesma direção, tem ali uma diferença muito pequena. Beleza, falamos de ETF de renda fixa, mas a maioria dos ETFs de vocês são de renda variável e muitos são temáticos. Perfeito. Vamos falar de alguns, os mais famosos, como o GPUS, né? S&P. Nem chegamos no temático de verdade, só se assustar. É verdade. Esse não é nem temático, ele só segue a Bolsa Americana com uma eficiência tributária. Esse ETF, assim... Que é uma ideia de vocês, é uma tese de vocês, esse ETF. E conta mais sobre ele. Não, legal poder falar sobre ele, porque... Lógico, todo mundo que vem falar com a gente, no passado eu falava, nossa, vocês não têm ETF de S&P? Queria comprar a Bolsa Americana. E a gente falava, não, a gente não tem, porque a gente não queria ser mais uma gestora replicando o mesmo índice, né? A gente já tem alguns ETFs de S&P hoje no mercado. Tem o VBB11, que é o mais conhecido, né? Tem os do Itaú, enfim, tem outros ETFs já grandes, consolidados aqui no país, que replicam o S&P. A gente falou, não vou entrar nessa competição, né? Com esses dois gigantes aí, não precisa. Vamos pensar se a gente tem uma saída, uma alternativa mais eficiente? E a gente entendeu, então, que a gente poderia trazer um ETF, que é o VUA, da Vanguard, que é negociado hoje em Londres. ETF já consolidado, com muita profundidade de liquidez, e que foi estruturado dentro do arcabouço regulatório europeu. E aí, qual é a diferença? Por que eu tô falando tudo isso, né? Por que eu vou comprar um ETF lá, negociado em Londres, que replica o S&P? Porque esse ETF, como ele foi estruturado dentro das leis ali, das normativas europeias, ele me dá uma eficiência tributária. Por quê? Os ETFs que foram estruturados no domicílio americano,
eles têm 30% de imposto sobre os dividendos pagos pelas empresas que estão ali dentro do S&P. O ETF e todo mundo que investe nos Estados Unidos. Mundo, Pessoa perfeito, física, perfeito. todo mundo. É isso. Dividendo nos Estados Unidos, 30% de imposto de renda e ponto, não tem discussão. É isso. Quando você acessa um instrumento domiciliado na Irlanda, por exemplo, que foi, de novo, né, seguindo essas regras europeias, você tem 15% de imposto sobre os dividendos. Essa diferença de alíquota faz com que o cliente tenha um retorno mais interessante. E agora você pensa, todo ano você tem ali 0,5, 0,8 a mais de rendimento, só porque a gente está falando de um ativo que é domiciliado na Irlanda e faz uso, então, desse incentivo tributário. Isso cobre a taxa de administração e você ainda tem um ganho. Então, ele é normal. Claro que ele não vai dar o dobro da rentabilidade de um outro. Para quem não entendeu, o S&P 500 ele é o índice que reflete as 500 as maiores empresas dos Estados Unidos. A gente fala SP 500, S&P, é um índice americano que reflete as 500 maiores empresas, que é todo mundo. Principalmente as de tecnologia, porque são as maiores. E aí a ideia é replicar a Bolsa Americana. Perfeito, e aí, de uma forma eficiente. Eu queria fazer um recorte muito importante. Por que investir na Bolsa Americana? Isso é uma coisa que eu ensino para os meus alunos. Se você acredita que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar Venezuela, nem investindo você deveria estar, você deveria fugir do país, vai morar em outro lugar e acabou. Esse discurso eu acho que não faz nenhum sentido. Ah, Mira, então por que investir nos Estados Unidos? Investir nos Estados Unidos significa investir na economia que mais cresce na história. Se a gente pegar dados de 1800 para cá, 1900, principalmente depois da Revolução Industrial, assim, eu sou um pesquisador, né? Eu faço mestrado em economia, eu gosto de tudo isso. Você pega o crescimento econômico americano, mesmo frente ao crescimento chinês, que nas últimas décadas foi muito, muito grande, você tem uma economia que cresce absurdamente. E isso, olhando os últimos 20 a 30 anos, a gente viu que a margem de lucro das empresas americanas ela aumentou. Então, as empresas americanas elas se tornaram mais eficientes e, naturalmente, distribuindo mais dividendos. E se uma empresa ela é mais eficiente, ela lucra mais, ela gera mais empregos, ela cresce mais e a própria economia do país cresce mais. Dos anos 80 para cá, a gente conseguiu perceber muito isso. Nos 80 e 90 tem estatística. Eu mostro os gráficos para os meus alunos nas aulas. Então, investir no mercado americano, se expor ao mercado americano, é se expor à economia que mais cresce, que dá retornos de crescimento de PIB muito maiores do que a do Brasil. Esse é o grande objetivo de se expor ao mercado americano. Não é porque o Brasil é isso ou aquilo. Inclusive, o Brasil, com todos os seus problemas, ele gera muita volatilidade, ou seja, sobe e cai muito. Quem é trader tem muita oportunidade também de ganhar dinheiro aqui. Nem precisaria investir lá fora. Só que isso demanda ficar muito atento e tradando o mercado e comprando e vendendo. Por outro lado, se você olha uma economia que constantemente cresce ao longo do tempo, você tem uma economia que é muito fácil. Por isso que a gente tem as histórias nos livros das as secretárias, as velhinhas que ficaram milionárias, ou no livro do Morgan Russell, que o faxineiro tinha 7 milhões quando morreu, 7 milhões de dólares, apenas juntando dinheiro. Por quê? Porque se a economia simplesmente cresce, você vai comprando ali sem precisar de muita ideia e você vai ganhar. Perfeito. E aí qual empresa que você vai comprar? Não precisa, você tem um ETF. Exato. E aí tudo fica muito mais fácil. Se expor a um ETF que replica a economia americana, é você acompanhar o crescimento da maior economia do mundo, que segundo as expectativas dos pesquisadores, vai continuar crescendo. A gente não tem nenhuma expectativa que os Estados Unidos não vai ser a maior economia ou entre as 2, 3 maiores, nos próximos anos vai deixar de ser assim. Talvez nas próximas décadas não deixe de ser assim. Mesmo porque a distância do PIB dos Estados Unidos para o da China ainda é significativa. A China tem que crescer uns 50% para poder chegar no tamanho do PIB americano. Tem um espaço muito grande e os Estados Unidos não teria que crescer, né? Então tem uma distância grande ainda para ser percorrida pelo segundo, que é a China. E aí um ETF que replica a economia americana, só que com a eficiência tributária. Perfeito. É o GPUS 11. GPUS 11. Então, podemos dizer que ele é o melhor ETF para replicar o S&P. É o mais eficiente, é isso. É o mais eficiente. Então, pensou em S&P,
é GPIOS. 15% de imposto de renda. Via DARF. Via DARF, no resgate. De renda variável. E é incrível, né? Porque às vezes o cliente ele esquece, às vezes fica muito preso ali no home bias que a gente fala, né? Nas posições Brasil, com a taxa de juros tão alta, ele fica lá olhando só para posições pós-fixadas, aí coloca um pouquinho de inflação, aí pensa em bolsa, coloca Brasil, e aí ele não pensa em diversificar internacionalmente a carteira dele, né? Porque provavelmente tem aquela falsa impressão de que vai aumentar o risco da carteira, a vol, né? Quanto, na verdade, se ele coloca um ativo como esse, seja renda variável americana ou World 11, que é renda variável global, ele muitas vezes reduz a volatilidade do portfólio dele, né? Porque ele está diversificando e ele garante um melhor resultado ao longo do tempo. Então, o ETF está aí para que o cliente possa usar como uma solução de internacionalização, dolarização do patrimônio e diversificação, além de redução da volatilidade do portfólio. Redução do risco, né? Reduz no fim das contas, você reduz o risco se expondo a algo que você tem uma expectativa de crescimento talvez maior do que a própria economia brasileira. O ETF fez bastante sucesso, já são mais de 8 mil cotistas, a gente tem pouco tempo de lançamento, já com 180 milhões de PL, já é o quarto maior ETF, o terceiro é o World 11, que já tem quase 40 mil cotistas. Caramba. Tem mais de 700 milhões de PL. Então, essas alternativas para alocação em bolsa lá fora são bastante interessantes. E aí você puxou o gancho do temático. Isso, eu ia te perguntar sobre os temáticos. Sim. E as pessoas me perguntam muito sobre computação quântica, inteligência artificial, sei lá, produção de uma série de coisas. Já me perguntaram sobre alimentação sustentável, transgênico, não sei o quê. Um monte de coisa, commodities, materiais, metais preciosos e um monte de coisa. Tudo que... de nióbio. Nióbio. Tudo que pipoca na imprensa, as pessoas me perguntam como é que eu invisto nisso aí. E aí, até para empresas de tecnologia, no Brasil é muito complicado. Porque você não tem empresas de tecnologia na bolsa. Tem a Positivo, tem a Multilaser. Não, eu estou falando de empresas de tecnologia que geram, de fato, tecnologia. Aí a gente tem que falar de Apple, Microsoft, Meta e tudo isso. E aí, naturalmente, você vai ter que investir nos Estados Unidos. Então, para coisas até mais simples, que seria a empresa de tecnologia, você não consegue aqui. Para essas outras teses tão diferentes, aí que é impossível. O ETF, ele consegue suprir essa necessidade? Consegue muito bem. Assim, a gente tem um portfólio amplo, até seguindo muito do que nosso sócio fez lá fora, né? Ficou muito conhecido pelos ETFs de semicondutores e chips, ETF de ouro, né? A gente vem trazendo muito disso para cá. Então, nós trouxemos o ano passado o maior ETF de semicondutores do mundo, que é o SMH lá fora, que é da VanEck. E para quem quer se expor à inteligência artificial... A showcase, entendeu? Não precisa... qual empresa de inteligência artificial vai bombar? Ele só vai falar uma, né? A NVIDIA. A NVIDIA, que já bombou, né? Já andou. Não significa que não vai continuar andando, mas não vamos concentrar o risco, né? Se a gente tem um ETF que te oferece uma cesta de 25 empresas, as maiores empresas do mundo... voltadas à inteligência artificial. Na verdade, aqui são semicondutores e chips, que você tem uma vertente para pegar a infraestrutura que sustenta a tecnologia e a inteligência artificial. Então, você não precisa escolher a empresa que vai inventar o novo ChatGPT. Essa empresa vai precisar de semicondutor e chip. E aí, a ideia é apenas se expor à infraestrutura que sustenta a tecnologia, que não importa o que seja, vai acontecer. Isso. E quais empresas, assim, só alguns exemplos de quais empresas tem dentro desse ETF, de que é de semicondutor, mas que no final das contas é de tecnologia. A gente tem o ETF de tecnologia americana, que é o STK, e lá tem mais de 300 empresas, e a gente tem o Chip 11, que é direcionado para semicondutores e chips, e tem NVIDIA, TSMC, Broadcom. Então, a gente tem esse pool de empresas, não tem uma concentração grande, um determinado papel, é bem distribuído. E assim, a gente sempre vai estar exposto às maiores. Se em algum momento uma empresa perdeu relevância nesse mercado, ela foi
enfim, apareceu uma concorrente que faz a mesma coisa, mas de forma mais barata. Quando e descontou. lançaram o DeepSeek lá na China, a NVIDIA, o ChatGPT, todo mundo caiu. Então, só que aí, como você tem um pool de ações, uma cai mais que a outra sobe. Então, você tem ali uma pulverização do risco. Mas quando lançaram o DeepSeek lá na China, o ETF sentiu? Sentiu muito menos do que muito pouco, se você estivesse 100% comprado na BDR da NVIDIA, por exemplo, que aconteceu com muita gente, amigos próximos, que é o enfim. Benefício da diversificação, né? O benefício da diversificação. Se aconteceu um fator ali que afetou uma determinada empresa, as outras estão ali, né, livres daquele fator. Agora, se é um risco sistêmico do setor, do segmento, provavelmente, né, elas vão cair, umas vão cair mais do que a outra, mas num movimento como esse que a NVIDIA sofreu, a gente teve outros papéis que seguraram a performance do ETF. Então, é a magia, a beleza da diversificação. E o SMH é um ETF de 25 bilhões de dólares lá fora. ETF muito bem consolidado, é listado há mais de 10 anos, e a gente trouxe para o cliente acessar aqui. E assim, falou em inteligência artificial, a gente tem essa vertente aqui dos semicondutores e chips, que é bastante interessante para o cliente. E a gente tem um outro ETF que fez bastante sucesso desde o lançamento, que é um ETF que explora as maiores empresas que atuam dentro do setor de geração de energia nuclear, né, e urânio. Então, esse ETF tem 28 empresas que atuam nesse segmento. E por que ele captura essa questão da inteligência artificial, né? A gente tem, de um lado, crescimento populacional, que aumenta a demanda por energia. A gente tem inteligência artificial demandando muita energia. Além disso, a gente tem mineração de criptoativo, a gente tem expansão de data centers. Então, tudo isso vai pedindo cada vez mais energia, né? E as fontes são limitadas. E a gente tem a energia nuclear como uma fonte confiável, limpa e eficiente de geração de energia. Na Europa é muito comum, porque você não tem hidrelétrica, você não tem... O Brasil tem uma capacidade energética muito grande, porque tem muitos rios, a energia eólica, só que na Europa você não tem isso. Então é muito natural as usinas nucleares Europa e Estados Unidos, porque você consegue produzir muita energia num espaço relativamente pequeno, né? Então é natural que até o uso da energia nuclear lá aumente. Perfeito, porque a quantidade ali de energia gerada por uma usina nuclear, se você olha, tá bom, eu quero que a eólica gere a mesma quantidade ou que a solar gere a mesma quantidade. Você vai utilizar muito mais espaço também, um território físico, para que essas usinas consigam gerar o que uma nuclear gera, né? É uma questão matemática, né? Poxa, é totalmente eficiente. A gente tem alguns outros produtos na indústria que permitem que você faça uma alocação nessa tese, mas a nossa tese ela é bem abrangente, tá? E em que sentido eu falo isso? 50% da posição vai estar alocada em empresas que geram energia nuclear, e aí a gente está falando de contratos de longo prazo, previsibilidade de geração de caixa, então reduz a vol da exposição, né? A gente tem 35% da posição em empresas que mineram, né, urânio, enriquecem urânio. E a gente tem ali 15% de outras empresas que estão relacionadas à cadeia. Então, basicamente, a gente está replicando um índice que é bastante abrangente, né, quando a gente fala de todo o setor, e são as 28 maiores empresas do mundo. Então, uma forma muito mais fácil de se expor a uma tese, a gente tira toda a complexidade, né, de alocação nesse segmento, de forma líquida e barata, né? Então, o Nucle 11, NUCL11, também está disponível para que o cliente possa, né, enfim, alocar, construir ali a sua alocação nessa tese. E já vem fazendo sucesso, já está com mais de 70 milhões de PL, então... Bastante gente. E aí, eu sei que vocês têm vários ETFs temáticos, mas aí eu queria tentar reduzir, porque 27 ETFs é muita coisa. O pessoal vai dormir ouvindo a gente. Vamos falar... Eu ouvi dizer que vocês têm um ETF de Argentina. Sim, assim, a gente, quando lançou esse ETF... Mas Argentina, como assim? É para seguir a economia argentina? Fazer o quê?
Acho que o grande diferencial desse produto tá que as empresas, elas são 100% expostas à economia argentina. Porque quando a gente fala de empresas argentinas, todo mundo assim, lembra... Mercado Livre. Perfeito. Nem precisei falar tanto. Mercado Livre. Mercado Livre. Só que o Mercado Livre... Que se vocês não sabem, é uma empresa argentina. Tá no Brasil, tem um monte de coisa, e a gente só pensa em Mercado Livre, entrega rápido, não sei o quê, mas é uma empresa argentina que tá aqui, que tá listada lá fora, que tá um monte de coisa. Não à toa, mais de 50% da receita do Mercado Livre é gerada no Brasil. No Brasil. Então, o sucesso do Mercado Livre se atribui muito à melhora da nossa economia, né? Do consumo brasileiro. Então, a gente já não tem MELI na nossa carteira. Então, isso que eu ia perguntar. O Mercado Livre participa dessa Não, carteira? porque ele não está nesse código? filtro. Qual o código desse? É o ARGE11. ARGE11, tá? Bom, você tem aqui, então, empresas argentinas que têm ações negociadas na Bolsa Americana. Então, basicamente, nós compramos ADRs de empresas argentinas que têm pelo menos, então, 50% da receita gerada dentro da Argentina. E aí são vários setores, tem bancos, energia, telecomunicação. Então, são, de fato, as principais empresas. A gente tem ali 14 empresas no portfólio. Esse número pode mudar? Pode aumentar? Pode, desde que as empresas tenham ali, atendam, na verdade, os critérios que existem dentro do nosso índice, que é replicado. Então, tem que ser uma empresa líquida, consolidada, com uma capitalização de mercado relevante, para entrar dentro do nosso ETF. Então, ele é assim, puro sangue Argentina. E a gente lançou bem quando começou a sair as questões ali de possível corrupção, áudios vazados da irmã do Milei, enfim. A gente lançou no olho do furacão esse ETF. Então, logo que a gente lançou, o ETF caiu. Então, quem comprou no lançamento teve uma baita oportunidade de entrada, porque não à toa o ETF ontem subiu 30% quase, com a vitória do Milei, né? Com aumento de participação ali no Congresso. Aumento de participação no Congresso. Não é a eleição do Milei ainda. Meu Deus, vamos falar que foi uma vitória do Milei, porque é um cara que está tentando colocar a Argentina nos trilhos, né? Reduzindo gastos, fazendo todas as lições de casa ali possíveis, né? E a gente comprou esse call de que ele vai conseguir colocar o país... já reduziu taxa de juros, já melhorou a inflação, a questão da moeda. Eu estava refletindo sobre isso e eu acho que é um grande problema ele organizar a Argentina, porque aí os times argentinos vão ganhar a Libertadores, vai ficar mais difícil para o meu time, para o Flamengo ganhar a Libertadores, vai encher de argentino em Búzios, em Balneário Camboriú, O Milei vai deixar a coisa um pouco mais difícil no futebol pra gente, pelo menos, se essa tese dele dá certo, né? Meu Deus. Então, assim, pra quem acredita na tese, né? É uma maneira de surfar o crescimento da economia argentina. Sim. Se ele conseguir fazer o que ele se propõe a fazer, a economia vai valorizar, né? Exato. De novo, de forma barata, com liquidez de D2, né? Sim. E aí o pessoal pergunta, mas por que vocês não compram as ações direto no mercado argentino? Por uma questão simples, que é liquidez. A operacionalização tem que ser mercado americano. Mercado americano, então a gente quer operar com ativos sempre muito líquidos para que o nosso formador de mercado também possa atuar com tranquilidade, né? Uma outra coisa que está bombando, ouro. Nossa, todo mundo só fala, o pessoal fica me perguntando, ouro, como é que investe em ouro, não sei o quê. Vocês têm ETF de ouro? Sim, nós temos o GLDX11. Ele replica um ETF do nosso sócio, da Vanek, que é o Ounce lá fora, que é um ETF já de $1 bilhão. Isso aí assim, todo mundo conhece ETF de ouro lá fora. Sim. O Ounce cara, super conhecido. Enfim, então, são vários ETFs lá fora de ouro. A gente trouxe o GLDX, garantindo ali um spread bem justo na hora de negociar no book. Acho que é um grande diferencial isso, né? Tá? Para facilitar ali para o investidor. Porque, assim, são pequenos micro detalhes que o ETF ele não tem
tanta coisa assim para inventar, né? Perfeito. Mas aí nos pequenos micro detalhes de operação, vocês tentam entregar um pouquinho mais de retorno. Exato, sempre buscando eficiência no índice, ou eficiência no book, ou custo tributária. baixo, tributário, sempre procurando ali uma avenida para o Então, cliente investir. esse ETF de ouro, que é o GLDX11, ele paga 15% de imposto de renda. Isso, gera DARF direitinho, Normal. é um ETF que está ali seguindo, então, a trajetória do dólar, do ouro, é dolarizado e está lastreado ali em barras de ouro, tá? Então, é uma excelente forma do cliente construir. Você diria que é o melhor ETF de ouro? Eu diria. Assim, claro que existe todo um conflito de interesse, mas sim, é o melhor ETF de ouro. É correlacionado, obviamente, né? Não Com dá pra outros falar, nossa, o ETF do concorrente, a gente tem um rendimento 10% acima. Não dá, né? O mesmo ativo ali é o ouro, vão ser ouro. correlacionados, mas a gente dá ali uma condição melhor no book, né? Para o cliente executar suas ordens. E depois desse ETF de ouro, eu acho que é muito importante a gente falar de um outro ETF, Eu já sei. que é o ETF que eu já falei muitas e muitas vezes, que é o ETF de Bitcoin. Perfeito. E eu acho que se expor a Bitcoin via ETF é a maneira, talvez a mais inteligente, não é a única, mas eu acho que é a mais inteligente. Por quê? Porque você abre o seu home broker, você compra o ETF, você tem a movimentação do Bitcoin, só do Bitcoin, você quer se desfazer, você abre o seu home broker, você vende, sem precisar guardar Bitcoin, sem precisar fazer autocustódia, sem correr o risco de perder as chaves. Porque eu falo muito isso para os meus alunos. Como é que eu compro Bitcoin, como é que eu invisto em Bitcoin desde 2016. Antes de eu entrar para a Modal, aquela época que a gente se conheceu, eu já comprava Bitcoin. Já tem quase 10 anos que eu comprei, compro e não vendo. Nunca vendi Bitcoin. Nossa, ganhou dinheiro, hein? Um pouquinho. Queria ter ganho mais, porque naquela época eu tinha vendido, anos antes eu tinha vendido um apartamento para morar de aluguel. Se eu tivesse colocado tudo em Bitcoin, eu tinha bilhões. Mas, assim, não dá para fazer diversificação, isso diversificação é sempre o mais importante, tá tudo bem. E aí o que acontece? Eu digo que eu sou o maior risco para os meus bitcoins, porque eu vou perder as chaves. Então, se eu compro e vou fazer autocustódia, eu vou perder as senhas, chaves, as coisas todas. Muita história triste. E 20% dos bitcoins eles estão perdidos de forma irrecuperável. É mais ou menos as estatísticas que se tem. Exato. E eu sou o maior risco para... O pessoal fala, não, mas se você deixar na exchange, o hacker vai hackear. Eu falei, então, eu sou mais perigoso que o hacker, porque eu vou perder tudo, porque eu vou esquecer, porque eu me conheço. Então, o que eu faço? Eu tenho Bitcoin através do BTG, que é a exchange, que é onde eu tenho conta com os investimentos, e eu sei que o BTG, como ele faz parte do S1, ele não vai quebrar, eu não tenho a menor preocupação. Se alguém hackear lá, o BTG que se vire, o pessoal lá, eu conheço todo mundo, então eu zero preocupação. Mas o ETF, eu também tenho uma posição, eu tenho um Bitcoin em ETF e um Bitcoin do próprio Bitcoin. Por que em ETF? Porque é muito mais fácil, porque é muito mais simples, porque a pessoa não precisa se preocupar em exchange, não precisa se preocupar com autocustódia, não precisa se preocupar com nada. Perfeito. E aí a gente tem benefícios e algumas questões, mas eu vou deixar para você explicar que ETF é esse que eu tanto falo, que eu acho que é tão interessante. E que por acaso é de vocês. Na verdade... Bom, melhor cliente, orgânico, assim. Ó, assim, zero conflito de interesse. Por quê? Porque eu sempre achei o QBTC11 um ETF interessante para Bitcoin. E aí vocês lançaram um ETF com uma taxa de administração menor. E aí, quanto menor a taxa de administração, melhor o retorno e vai ficar indiscutível. E tanto que se alguém lançar um ETF com uma taxa de administração menor, eu vou dizer que é melhor do que o de vocês, ponto. É simples assim. Quando a gente lançou HODL11, né, um HODL, nós deixamos um bom período ali, 6 meses, com taxa zerada. Sim. Para a gente ter tempo de contar para todo mundo. Olha, a gente acabou de trazer um ETF 100% Bitcoin, que replica um outro ETF negociado no mercado americano, que é o HODL lá fora, que é da VanEck também.
Ele vai ser negociado, então, lá fora, fiscalizado pela SEC. Isso dá uma camada ali adicional de segurança para o cliente. E a gente está replicando o HODL aqui no Brasil. Hoje, esse ETF tem 0,2 ao ano de taxa de administração. Baixíssimo. Baixíssima. A concorrência costuma trabalhar aí com 0,7. Quando é uma cesta, é ali 1,30. Então, acaba tendo um custo um pouco maior, né? A gente está replicando... Como a gente faz esse movimento de replicar um ETF lá fora, como, de novo, tem profundidade e liquidez, a gente consegue fornecer um formador de mercado e já atuar com todos os spreads ali pré-determinados, de novo facilitando para o cliente executar suas ordens ali sempre no preço mais próximo do justo possível. Então, um ativo que replica um outro ETF lá fora, que é o HODL, que também, obviamente, é dolarizado, tá? Mas é o mais barato do mercado, é o mais eficiente, você falou tudo. Se você tem um custo menor, ao longo do tempo, isso vai fazer uma diferença na sua rentabilidade. Então, pensou em investir em Bitcoin, é HODL. O HODL 11 muito hoje mais fácil. É mais fácil, cômodo, você não se preocupa com a questão da custódia, muito bem colocado por você, né? É a cold wallet que a gente fala, a responsabilidade completamente ali da VanEck. Então, a gente está... É a VanEck que faz toda essa compra, guarda dos bitcoins e tudo? Totalmente responsabilidade deles ali. E a gente só replica o ETF aqui no Brasil. Muito mais fácil, muito mais simples, mais seguro, eu acho. Para quem quer diversificar em Bitcoin, essa é a escolha mais natural. E para quem negocia direto na exchange, como você colocou aqui que faz, né? A grande preocupação ali para você também é a questão dos spreads, né? Que muitas vezes acaba sendo... Sim. Eu já vi dependendo ali, do tamanho de 0,5% a 4% de spread. Você tem esse spread que a Stephanie está falando... É a diferença entre compra e venda. Bitcoin ele é muito diferente de bolsa de valores, porque cada exchange, que é a corretora, ela também é a própria bolsa. Isso. E aí você não tem, como você tem aqui no Brasil, que você tem a B3, que é um centralizador, e aí você negocia os ativos entre todos os clientes de todas as corretoras. A exchange não, é um mercado descentralizado. Mas também você pode negociar o preço do Bitcoin numa exchange num preço e na outra num preço completamente diferente. Inclusive, antigamente, 5, 6 anos atrás, era muito normal você tradear de uma exchange para outra. Você comprava em uma e vendia na outra. Claro, você precisava tinha umas questões de transição, de tempo e tudo, mas você às vezes pegava 10% de diferença de uma para outra. É a questão da liquidez que você está falando dos spreads, dessas diferenças. Então, consegue reduzir esse risco, esse problema que você tem negociando só através da exchange, né? Então, eu acho que o HODL é a escolha mais óbvia, principalmente para um público mais leigo, principalmente para quem está começando. Eu acho que ele só não vale a pena para o trader que quer ficar tradando 24 horas, porque ele funciona apenas no funcionamento da Bolsa Americana. Eu estava fazendo o giro do Mira, que eu faço também, e aí teve o Trump falou que ia tarifar a China e o Bitcoin derreteu e o dólar explodiu. Era sexta-feira, eu falei, galera, ainda vai negociar o final de semana e eu acho que segunda-feira isso aí já se dissipou. Foi 1 hora de live, quando eu estava terminando, metade do movimento já tinha sido desfeito. Quem quer ficar tradando, day trade de criptomoeda, aí não tem jeito, tem que operar numa grande exchange. Mas quem quer simplesmente se expor, e aí tem uma outra questão, né? Se você quer comprar comida com Bitcoin, cerveja, para pagar o café da manhã com Bitcoin, de fato, tem que ser o Bitcoin, tem que ser a moeda para você poder usar. Mas eu acho que a maioria das pessoas quer apenas a valorização, surfar a valorização e talvez a desvalorização da moeda, e tudo bem, mas surfar no longo prazo, 5, 10, 20 anos, a valorização, o ETF é a escolha mais simples, mais óbvia, mais tranquila. Compra lá um ETFzinho, 2, quanto você quiser e acabou. Tira toda a complexidade, né, da exposição. Beleza. Já falamos de Argentina, já falamos de ouro, já falamos de Bitcoin. Tem mais algum mais diferente? Eu sei que tem um de REITs, mas antes disso eu queria ver se tinha um outro que você tinha me falado de Private Equity. Nossa, de Private Equity, assim, toda reunião, primeiro, o que é Private Equity? Private Equity. Então, esse é um mercado bastante interessante
e que eu sou investidor de private equity. Acesso, né? Eu sou investidor de private equity e de venture capital. Eu tenho fundo, eu tenho iniciativas. Então, é algo que eu gosto. É que eu não falo tanto para as pessoas do Mira Empresário. Eu tenho uma série de iniciativas, de fundos, de Club Deal, de um monte de coisa. Mas eu acabo me interessando muito por esse tema por conta disso, porque eu, na pessoa física, não o influencer, mas o Mira investidor, investe muito nessas coisas, tem muitos negócios, mas explica para as pessoas o que é esse private equity. E é muito complicado assim, investir em private equity, porque quando você olha os projetos, é difícil porque o cliente às vezes não tem acesso a todas as informações. Mas a gente consegue explicar de uma forma mais simples, né? É você participar de uma empresa, do equity daquela empresa, né? Muitas vezes você tem essa participação no projeto que é bem inicial. E aí você basicamente compra a construção e a efetividade. Virar sócio da empresa bem no início. Isso, é bem no início. E aí são vários projetos que a gente tem aqui no país, a gente tem muitos projetos lá fora, as maiores gestoras de private equity do mundo estão nos Estados Unidos, né? No fim das contas, você compra um pedacinho acreditando que aquela empresa vai explodir. Exato. Então, eu tenho um projeto de energia eólica no Nordeste, do Pedro Parente, não sei, lembrei aqui do projeto da EB Capital. E aí você vai lá, analisa todas as questões do projeto, em quanto tempo eles vão te dar, obviamente, um tempo de expectativa de desinvestimento, né? Você tem todo um projeto de longo prazo ali de sucesso daquela empresa que você está comprando. É excelente para aquele investidor que tem o período a seu favor, aquele investidor que é mais sofisticado e entende de fato quais são os riscos envolvidos, a necessidade de abrir mão da liquidez daquele capital investido por algum tempo. Quando a gente trouxe o ETF de Private Equity, a gente queria fornecer para o cliente o acesso ao setor e eliminar que ele tivesse que fazer essa escolha do projeto. Porque às vezes o cliente não tem acesso à informação, né? A gente queria simplificar. Então a gente criou um ETF que compra as ações das maiores empresas de private equity, né? Então são as gestoras que tocam esses projetos, e aí são projetos em diferentes fases, né, de vida. Então a gente compra as ações das gestoras que gerem então todos os projetos e que são as maiores do mundo com as ações listadas na Bolsa Americana. E aí eu estou falando de empresas como Apollo, KKR, Carlyle, Brookfield, Ares Capital. Então são essas principais empresas e aí você está comprando o setor, né? Aqui eu estou acreditando então que o setor vai crescer, que as empresas vão se valorizar e a gente vai lidar aqui com um prazo de liquidez de 2 dias. Então, eu já elimino aquele risco ali do cliente não entender muito bem o quanto de tempo que ele precisa ficar num projeto. A gente elimina o risco da curva J ali e favorece uma alocação no segmento com liquidez, tá? Então, foi uma forma de facilitar para o investidor, para que ele possa, de fato, ter exposição diversificada, né? Comprando as ações de várias empresas globais, já muito consolidadas, onde fazem gestão de vários projetos em diferentes momentos e é interessante da porque vida do projeto. Private Equity, esse tipo de fundo, a gente tem vários fundos no Brasil de Private Equity, só que isso é destinado ao grande investidor, geralmente investidor qualificado. Por quê? Porque é um investimento de maior risco, você pode botar o dinheiro e perder tudo, porque pensa assim, você entrou numa empresa e ela pode se dar para trás e o negócio dá errado e aquilo ali acabar. E é um investimento de alto risco. Por isso que o que a gente faz? A gente entra, eu como pessoa física, como investidor, eu entro num pedacinho de várias empresas para que uma daquelas ali dê super certo e compense todo o investimento nas outras que deram errado. Geralmente o investidor anjo, private equity, venture capital, tudo isso tem a mesma ideia. Que é você entra ali na fase bem embrionária, bem inicial de uma empresa, e aí só que você entra em várias empresas para conseguir diversificar. Todos os fundos de investimento
de Private Equity Venture Capital, eles têm essa ideia também. Sim. Investe em 100, 200 empresas e vê o que dá. Só que você precisa ser milionário, às vezes multimilionário, para participar disso. Sim. Tem vários fundos nas grandes corretoras, BTG, XP, Nubank, Itaú. Tem aqui no Brasil várias gestoras muito consolidadas também, que tem os projetos ali de private equity. Só que esse é um negócio de multimilionário, né? Não, assim, o cliente ele tem que ter uma sofisticação, né, para investir. Hoje em dia já é muito mais democrático esse mercado. E o ETF resolve isso. Exato. E assim, o meu medo é, às vezes, o cliente, sei lá, tem um projeto que você investe R$25 mil, né, que seria mais acessível, então. E aí, será que o cliente leu direitinho? Mas é um projeto, né? Então, será que ele entendeu as regras do negócio ali, quanto tempo ele precisa ficar? Então, a gente elimina toda essa complexidade. Fala, olha, cliente, com R$100, R$150, você consegue comprar aqui uma cota do nosso ETF e comprar o setor de private equity global. Pronto, é o sucesso dessas empresas que fazem a gestão desses projetos. E é interessante que você está se expondo também a negócios fora do Brasil, né? Isso, aí a gente tem aqui Não o âmbito depende global. da economia brasileira. A gente sai aqui da esfera Brasil e vai comprar ações de empresas globais, as mais consolidadas. E aí tem algum... Qual índice que ele persegue? Tem algum benchmark, alguma referência? Esse não é um ETF de ETF, tá? A gente criou um índice com o provedor, que é a Blue Star, que compra, então, as ações das 10 maiores empresas de private equity do mundo, que têm suas ações listadas nos Estados Unidos. Tá? Tem um histórico de rentabilidade dessas ações ou desse ETF, desse índice, expectativa, alguma coisa? A gente tem, obviamente, dentro de casa, né? Esse índice ele é público. Qualquer índice que a gente replique hoje, em qualquer estratégia de ETF, que aí vem a questão da transparência do nosso mercado, né? Você consegue acessar o site. No nosso site já tem, você clica ali, já vai ser direcionado para o site do provedor de índice. E aí você vai conseguir ler e saber de todos os critérios e qual é o percentual em cada ação, tudo direitinho, inclusive o backtest desse índice, todo o histórico do índice. Bacana. E tem um outro ETF que as pessoas também me perguntam bastante, que é o tal do Alug 11. É famosíssimo. O que o Alug 11 faz? Legal. Esse é um ETF que explora o mercado imobiliário americano. Só americano? Americano, tá? A gente trouxe o VNQ, que é um ETF bastante consolidado da Vanguard também. Conhecidíssimo. $20, conhecidíssimo lá fora. Já recomendei ele. Super. Que ótimo. Então a gente traz o VNQ para o Brasil. Inclusive, eu já recomendei ele e já recomendei o Alug 11 como opção no Brasil. Então tem muitos cotistas do Alug que vieram através de mim. Mas faz sentido. Se o cliente está com a grana lá fora e você já conhece muito bem o ETF, ótima saída ele alocar lá fora também, porque lá a taxa de administração é ainda mais baixa, é 0,0 nada. A Vanguard tem essa política, né, de ter taxas baixíssimas. Acho que no ano passado, no começo desse ano, anunciou redução nas taxas de administração. Então, legal o cliente que tem grana lá fora fazer esse tipo de alocação. Mas o cliente que está com a grana aqui no Brasil, ele tem acesso ao mesmo instrumento aqui via Alug 11. Tá? E aí, basicamente, a gente vai ter 150 REITs, né? As empresas ali de... São os fundos... É o primo do fundo imobiliário americano. E aí você cobre todo o segmento imobiliário americano. Então, a gente tem ali edifícios comerciais, espaços logísticos, espaços de data center. A gente tem vários tipos de REITs ali dentro. Então, são 150. Uma forma muito diversificada de você conseguir comprar ali a trajetória dos instrumentos do mercado imobiliário americano. Tá. Uma pergunta. Os REITs, as empresas americanas, elas pagam dividendos. Perfeito, lá. ótima pergunta. Todos os ETFs americanos, inclusive, pagam dividendos. Vocês têm ETFs de dividendos e só de crescimento? Temos. No caso do Alug, a gente reinveste, tá? Então, é um ETF que a gente chama de acumulação. Esse ano a gente começou a trabalhar esse universo dos dividendos que distribuem, muito por conta de
dos clientes também falando, pedindo, olha, tem estratégia de geração de renda, que o cliente gosta de ter o crédito na conta. E aí a gente trouxe, sim, um ETF de crédito privado americano, que paga proventos a cada 3 meses. A gente acabou de lançar ETFs de renda variável Brasil, o Best 11 e o TIL 11, que pagam dividendos mensais. Best 11. As pessoas também me perguntam muito do Best 11, que é um ETF de vocês. Perfeito. Ele paga dividendos todos os meses. Sim. Quase que um fundo imobiliário, mas que o fundo imobiliário ele gosta de pagar todos os meses. Ele paga dividendos todos os meses. E qual a tese de investimento do Best 11? Nossa, esse ETF, assim, a gente tem um carinho especial por ele. A gente olhou para o nosso portfólio de renda variável local, né? E a gente já tinha estratégia ali de small caps, com filtros de valor. A gente já tinha ações de exportadoras, ações que se beneficiam do cenário doméstico. Pô, a gente precisa ter um produto onde o cliente consiga comprar os setores mais resilientes da economia e com bom pagamento de dividendos, né? Muito preocupados ali com a qualidade das empresas. Então, o Best, ele investe em um universo de ações, os setores bem específicos, tá? E aí o próprio ticker vai ajudar a gente aqui. Então, vai ser bancos, né? Best, bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Então, a gente vai ter esses 5 setores. Vocês tinham que trocar telecomunicações por outro... Na verdade, são 5, né? Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Tinha que tirar telecomunicações e ficar só com 4, porque aí virava o base, que é a teoria do Mira, de bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas. Meu Deus, quase... a gente precisa falar sobre ETF. Então. A gente tem tudo aqui para criar um ETF. ETF, teoria base, legal. O Best, ele vem, né? É praticamente isso, né? Só tirar o telecomunicações vira sua estratégia. Muito bom. Mas a gente vai olhar ali para filtros de qualidade nesse ETF. Então, o primeiro filtro vai ser os setores, que a gente falou aqui. E aí, dentro desses setores, quais são as empresas que têm ali muita liquidez no mercado e tem uma capitalização de pelo menos 150 milhões de dólares? Tem que negociar pelo menos 250 mil ações. Então, tem tem os critérios ali que a gente tem para chegar, né? É um funil, perdão. Né? A gente vai chegando nos nomes. E aí, depois de todos os filtros de qualidade, a gente ainda olha quais são as melhores pagadoras de dividendos. Mas é só Brasil. Só Brasil, tá? É renda variável Brasil total. A gente tem uma projeção de pagar dividendos ali de 6% ao ano, tá? A gente vai ter um filtro muito mais apurado para a qualidade do que para o dividendo, mas o dividendo também é importante, tá? Legal dizer isso. Então, é para aquele cliente que busca ações de empresas mais resilientes. Ele está tirando ali todo o risco cíclico, vamos falar assim, né? Porque não tem empresas cíclicas. Esse é o grande motivo que eu falo assim, por que eu acho que a estratégia base é tão interessante? Porque ela é baseada em empresas não cíclicas. Perfeito! Isso aí Inclusive, eu estava fazendo live outro dia, no lançamento da Década Milionária, um projeto que eu participo, que é a nossa promoção de Black Friday. E aí eu falei de empresas não cíclicas. A estratégia base está baseada em empresas não cíclicas. Sim. Porque se a gente extrai isso do Ibovespa, tem um retorno muito melhor. Sim. Porque o Ibovespa, ele é muito cíclico, né? Perfeito. E aí vem a grande diferença. Pessoal, por que vocês não replicaram o IDIV, né? O IDIV é bem conhecido, porque justamente ali no índice... Tem Petrobras e Vale, que são grandes pagadores de dividendos e são extremamente cíclicas. São cíclicas. Então a gente queria tirar essa ciclicidade e deixar o cliente ali com uma posição mais resiliente. E é interessante você falar de 6% de dividendo como benchmark, como meta, porque pode parecer pouco, né? Poxa, mas eu vou ter em fundos imobiliários pagando 10%, 12%, 15%, principalmente os de papel. Só que, por outro lado, as ações elas têm um potencial de crescimento maior. Muito maior. Porque elas naturalmente têm um payout, que quando é muito, né? Payout, para quem está assistindo não sabe, o payout é o quanto eu pago, pay out, para fora, né? Eu pago para fora. Quanto dinheiro eu coloco para fora. A empresa paga em dividendos. Se ela tem um payout alto, ela paga um pouco mais, ela paga mais dividendos. Só que, por exemplo, 60% de payout já é um payout alto, né? 70% é muito alto. Só que se é 60%, ela está retendo 40%.
Então, mesmo quando a empresa é muito pagadora de dividendos, ela está retendo bastante e ela tem um motor de crescimento mais bem alimentado. Se ela paga menos, ela tem ainda mais capacidade de crescimento. Perfeito. Um fundo imobiliário ele tem um payout de 95%. Precisa distribuir, né? Ele é obrigado Né? e aí não sobra quase nada para ele crescer. Acho que a grande vantagem dessas empresas e desse ETF é essa capacidade de crescimento. Essas empresas têm muita capacidade de crescimento e também pagam dividendo, e você tem ali um dividendo mensal, né? Deve estar pagando ali um 0,5 por mês. O primeiro dividendo a gente paga agora em dezembro. A gente acabou de lançar o ETF. Ah, que legal. E aí você perguntou, mas paga todos os meses? A ideia é que a gente distribua todos os meses, desde que a gente tenha fluxo, obviamente. Que as empresas paguem, né? Exato. As empresas pagam o dividendo, a gente reúne e distribui ali até o 10º dia útil direto na conta do cliente. E aí o pessoal sempre pergunta, mas vai ter uma versão que reinveste, né? Vamos lançar o Mira 11. Aí, eu já adorei essa ideia. Mira 11 é o ETF que reinveste. Pronto, olha, que ideia. Acho que é uma excelente ideia. Então, a gente lançou o produto com essa característica específica, né, de distribuição, porque a gente entendeu que era o apetite dos nossos clientes também. E para quem está buscando construir uma carteira com um objetivo de renda, né, o ativo se aplica perfeitamente. Se você que está assistindo, você investiria no Mira 11? Você investiria no ETF que tem as empresas não cíclicas, só que reinveste os dividendos, procurando crescimento e também crescimento com reinvestimento de dividendos? Bota aqui nos comentários, você investiria nesse ETF? Eu investiria, porque eu acho que é legal. Adorei. E aí, bota também nos comentários o que vocês preferem, Mira 11 ou Base 11? Que é a estratégia do professor Mira, estratégia básica, eu já fiz vídeo aqui no canal e tudo. O que vocês preferem, Mira 11 ou Base 11? Bota aqui nos comentários. Stephanie, muito obrigado. Eu sei, assim, são muitos ETFs, 27, a gente conseguiu dar uma pincelada de alguns para que as pessoas conheçam, principalmente o que as pessoas me perguntam, né? Então, não faz nada mais justo do que eu trazer aqui alguém para responder, não só alguém que é da gestora que tem os ETFs que o pessoal me pede, mas alguém que eu confio, que é minha amiga há, sei lá, quase 10 anos, a gente já se conhece, e que eu confio, porque é importante que a audiência saiba que eu trago aqui principalmente as pessoas que eu confio. Eu poderia ter trazido os donos da gestora? Poderia, inclusive o convite está aqui, mas para mim é mais importante trazer alguém que eu confio, que a audiência, minha audiência vai confiar devido a tantos anos trabalhando junto, que a gente sempre confiou um no trabalho do outro, por isso eu sei que você falaria para minha audiência coisas que eu tenho certeza que vão ajudar muito toda a família, né? E por isso queria te agradecer a presença, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, assim, maior realização tá aqui. E é o que você falou, né? Acima de tudo, somos amigos, confiamos um no trabalho do outro. E é um grande prazer poder contribuir um pouquinho aqui né? para assim, o educacional do seu público. Tem né? muito para ser dito, e aí já fica aqui o convite. Vocês querem que a Stephanie volte, fale mais de ETF? Se vocês conhecem os ETFs da Investo, qual ETF você tem dúvida? Coloca aqui nos comentários também, que é importante para a gente saber. E aí a gente pode fazer um novo episódio. E 2 pontos aqui antes de encerrar. O primeiro deles é que a gente está super à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Usem os nossos canais, a gente é super ativo no Instagram, no LinkedIn. Qual o Instagram? Que é o @investo.etf. E a gente tem o nosso site, que é muito rico em informações também, que é o www.investoetf.com. Então, enfim, a gente está sempre preocupado com o tipo de informação que vai levar. Usem os nossos canais. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, depois te passo o link. Me passa, lógico. Pessoal. Quero participar. E o segundo ponto, eu jamais viria para cá para conversar com vocês assim de mãos vazias. Então eu trouxe um presente obrigado. Muito especial, com muito carinho. Muito obrigado, Presente da Investo. Obrigado, Imagina. Presente, Espero que você goste. Opa. Olha. Never bet against ETFs. Never bet against ETF. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho, pela presença. Galera, se vocês gostaram desse episódio, se inscreve aqui no canal, compartilha esse link com todo mundo e
Vamos e se você tem algum outro tema que você queira que eu aborde, que eu entreviste, bota aqui nos comentários também. Esther, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada e a vocês. até a próxima. Tchau, tchau. É.